Olá, casal! Mais um vídeo para vocês no nosso canal Tempo a Sós. Você tem unidade com seu cônjuge? Cônjuge. Nossa, eu odeio essa palavra, tá? Cônjuge. É uma pessoa que você ama tanto, mas que você tem um nome tão esquisito. Podia ser outro nome assim, tuque-tuquezinho. Chuchureba. O tema de hoje é o poder da unidade do casal. Você tem unidade com sua esposa, o seu esposo, a sua marida, o seu marido? Antes da gente partir direto pro nosso tema, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, depois quando terminar, comente, porque nós queremos que a maior quantidade de pessoas venham ser alcançadas e famílias transformadas. Então, galera, o nosso tema de hoje é o poder da unidade. E buscando no dicionário, eu encontrei duas definições sobre o unidade. Sobre o que é unidade. A primeira, qualidade ou estado de ser um ou único. E segundo, a qualidade de ser uno, de não ser dividido. E isso me lembra, essas definições me lembram Gênesis capítulo 2, quando o homem e a mulher são formados, Deus vira para eles e fala o seguinte: os dois agora se tornam um. Gente, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa matemática. Dois se tornam um. Antes de casar, eu era um por completo, Diego era um por completo. Agora que casamos, nós dois se tornamos um. Isso quer dizer o quê? Que na matemática de Deus não é mais, o melhor não é a adição, e sim a subtração. Mas como assim? Eu era um, eu tive que me tornar 50% para me tornar um com o meu esposo. Lembra que eu falei sobre a nossa bagagem? Lembra que eu também, nós já falamos sobre isso. Então, o que acontece? Nós temos que desconstruir alguns paradigmas, alguma mentalidade que nós temos, alguns comportamentos, para que realmente o nosso casamento se torne um. Isso mostra que casamento é uma grande renúncia. Para que você possa se tornar um só, você tem que abrir mão de algumas coisas para poder se conectar 100% com a sua esposa ou com o seu marido. Se você não quer abrir mão de nada no seu casamento, ele está prestes a fracassar, porque casamento é renúncia, onde você entrega para poder receber do outro, é uma troca. E isso é nas pequenas coisas. Muitas situações que aconteceu com a gente, comigo, eu vim da casa do meu pai com muitos padrões e eu achava que eu tinha que ficar com todos esses mesmos padrões. Um exemplo, do jeito de lavar louça. Para mim, a louça tinha que ser lavada de uma forma assim, primeiro copo, depois talher, prato, panela e depois coisa que tem gordura. Só que ela se esqueceu que eu não fui para a mesma faculdade de lavar louças que ela foi. Então eu não tinha essa mesma métrica, esse mesmo desenvolvimento. E isso, aos olhos dela, era um erro. Mas aos meus olhos era uma dedicação e um esforço que eu estava fazendo. E aí é interessante você entender isso. Não estamos falando de valores morais. Ok? Isso. Valores morais. E princípios bíblicos. E princípios bíblicos. Não, isso não se abre mão. Estamos falando de cultura familiar e construção que nos impede de ser um. E para isso não tem certo e errado. É uma construção. Então, para fazer seu casamento dar certo, você vai ter que diminuir 50% e vocês dois vão construir algo juntos para se tornarem um. Existe um poder na unidade. Jesus estabeleceu princípios para falar sobre unidade. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, nós vemos o Senhor falando que uma casa em divisão não subsiste. Um reino dividido não prospera. O que ele está dizendo? Não podemos crescer, não podemos avançar se uma vez estamos divididos, não estamos em unidade, não estamos em plenitude, não somos um. Não quer dizer, querido, que isso anula a sua individualidade. Muito pelo contrário, há uma grande diferença entre unidade e uniformidade. Uniformidade é quando eu chego na escola para levar os meus filhos e eu vejo todos eles com cabelinho penteadinho, a camisa igual, a bermuda igual do uniforme. Isso é uma coisa mais linda. Eles são uniformes. Unidade é ser um. Então não é uniformidade, não é que eu visto a mesma roupa, eu tenho o mesmo gosto, eu gosto das mesmas coisas, muito pelo contrário, mas nós somos um, isso é quem somos. E Jesus falou, uma casa dividida não prospera, um reino dividido não prospera. E outro fundamento que está lá em Amós, que diz que
não podem caminhar dois juntos se estão em desacordo. Se não estão em unidade, não podem caminhar. Aí muitas pessoas, Paulo, ao ouvir esse conceito, falam assim, então se a gente não está em acordo, se a gente não está junto na unidade, o que a gente vai fazer? Separar. Não é isso que o texto quis dizer, querido. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia jamais aprovou a ideia de não serem compatíveis nas suas ideologias, se separarem. Muito pelo contrário. Ele está falando assim, você não vai avançar, você não vai crescer enquanto não decidir entrar em unidade com a sua esposa. E isso é uma construção. Acordo no casamento não é no dia que casou você vai ter. Casou no segundo dia, temos... Gente, é uma construção. Diminuir é uma construção. Mas você pode ter certeza que os frutos serão muito grandes no seu casamento. E nós queremos dar 2 dicas práticas de como ter poder da unidade no seu casamento. Então acompanha com a gente aqui, porque são dicas poderosas para a sua vida. Primeira dica é você entender o contexto social do seu marido ou da sua esposa. Entender a sua bagagem. Gente, tem mulher que cresceu ouvindo dos pais assim, não confie em homem. Homem não vale nada, você tem que ter dinheiro escondido de homem. Você ouviu isso, né, Paulo? Não. Dinheiro escondido? Não ouvi. É possível. Digoberto. Então, essa mulher que cresceu ouvindo isso para não confiar em homem, isso que criou uma mentalidade. Ela criou isso na sua mente e nós agimos a partir daquilo que pensamos. Gente, isso é tudo inconsciente. Então, essa mulher vai ter uma confiança plena no seu esposo depois de ter ouvido isso durante anos da sua vida? Não. Na verdade, nós falamos sobre isso em um vídeo, hábitos destrutivos para o casamento. Se você quer saber sobre hábitos, vai nesse vídeo que vai aparecer em algum canto dessa tela aqui e você vai poder clicar nesse vídeo para poder assistir, porque é muito importante a formação dos hábitos. Isso são hábitos que foram formados e não há como existir unidade se a gente não conhece o background, o histórico do nosso cônjuge. E isso é conhecido através de muita conversa, muito diálogo, para você poder entender como foi formado e formaram as suas crenças e as suas habilidades. Se isso não tem como ter unidade. Então o segundo fator porque as pessoas não conseguem ter unidade no casamento é por causa da competição. A competição, a guerra dos sexos é um fator divisor no casamento. E aí a gente lembra daquele texto, não podem andar juntos se não estão em acordo. Então se há competição, você nunca vai conseguir avançar em unidade no seu casamento. Gente, e competição é em tudo, nas coisas grandes, nas coisas pequenas. Compete quem ganha mais, quem lava mais a louça, quem não sei o quê, quem olha... Gente, isso destrói qualquer casamento, destrói a unidade do casal. Em vez de vocês se tornarem um, vocês se tornam o quê? Opostos. Casamento não é um cabo de guerra. Se eu puxo aqui, ela puxa lá. Quem manda mais? Quem ganha mais? Quem tem mais dinheiro? Quem vai ter mais sucesso? De quem é a última palavra? Não é isso que estamos falando, querido. A competição está destruindo os casamentos porque não há unidade, porque os casais estão brigando. E nós costumamos ilustrar isso, Paula, dizendo que casamento não é uma partida de tênis. Qual o objetivo do jogo de tênis? Jogar a bola no canto oposto do adversário, da forma mais longe, mais forte e para que ele possa não conseguir alcançar. E ele vai se esforçar tanto que as partidas de tênis você vê o cara falando assim, e ele vai fazendo isso porque ele correu, ele se esticou todo para poder buscar. Que foi isso, Você tá achando engraçado, mas é verdade, tem muito Vai casal. Nossa, que coisa muito casal brega. jogando tênis. Quero ver se ela vai segurar essa. Pá, eu ganho mais que ela. Quero ver se ela vai chegar lá. Quero ver se ele vai chegar lá. Eu vou fazer isso aqui de propósito. E aí acaba sendo um jogo de competitividade. E a unidade vai acabando assim, sem você perceber, por causa da competição. E a unidade vai ser para competir na atenção dos filhos, competir no sucesso profissional, competir na atenção dos amigos, estar sempre jogando para menosprezar o cônjuge, para que você se saia melhor. Gente, isso é muito feio. Isso é muito feio, isso é muito tóxico para o casamento e impede vocês desenvolverem a unidade. A falta de concordância, de unidade, paralisa vocês. Porque a Paula quer comprar uma casa ou um carro? Ela fala, quero comprar um carro. Eu falo, quero comprar uma casa. E nós ficamos o tempo todo trabalhando para comprar casa e carro e acabamos não comprando nenhum dos dois. Tem muita gente que era para estar num sucesso na carreira e na empresa muito mais promissor do que está vivendo hoje, mas porque discorda e porque fica de briga, de rixa e de orgulho no seu coração, não consegue avançar na sua família. Então, podem andar os dois se estão de acordo?
Não. Se não estão de acordo? Não. Então é preciso encontrar o acordo. E como encontrar unidade nesse tempo no casamento? E por isso que eu comecei falando, você precisa diminuir para você se tornar um. Então, se você quer se tornar um, você precisa abrir mão do seu ego e do seu orgulho. Gente, a palavra diz, a pessoa que Deus despreza é o orgulhoso. Isso. Então, você precisa abrir mão do orgulho para você realmente viver a unidade. O orgulho não vai te fazer crescer, o orgulho não vai te fazer avançar e ter uma família feliz. Então, se você tem um orgulho no seu coração, você precisa arrancar, pedir para o Espírito Santo tirar o orgulho do seu coração, porque somente pessoas humildes de coração, simples de coração, vão conseguir ter um casamento feliz. E quando vocês descobrirem que vocês são um, nada mais vai ser limite para vocês. Eu encerro falando desse texto de Gênesis capítulo 11, versículo 6, que Deus teve que descer para ver o projeto da construção da Torre de Babel, porque eles eram um e eles tinham uma só linguagem. A unidade é tão poderosa que movimentou o Deus dos céus para o próprio Deus visitar a obra que eles estavam construindo, para confundi-los, porque o propósito e a motivação deles não era sensato, mas eles eram um. Isso não podemos negar. Me dá a mão aqui, amor. Se você entender que você é um com a sua esposa, vocês vão muito longe e vocês vão conquistar coisas grandes e poderosas se vocês abrirem mão do ego, renunciarem 50% para poder avançar no seu casamento. Se esse vídeo falou com você, edificou a tua vida, você pode fazer o que a gente sempre está pedindo. Se inscreva no nosso canal, porque temos muita novidade para você, porque estamos comprometidos com o crescimento da sua família e a transformação do seu lar. Yes. Porque juntos somos mais fortes e estamos construindo famílias saudáveis para ter uma sociedade relevante. Esse é o nosso tempo a sós. Fique com Deus e um beijo grande no coração. Deus abençoe. Fique na paz.